Queridos alunos, espero que estejam todos bem. Meu nome é Hugo Filardi, sou professor de Direito Processual Civil 1 da Faculdade Nacional de Direito, aqui da UFRJ, e daremos início agora à 12ª sessão do nosso curso. Continuaremos abordando a temática dos atos processuais e eu gostaria, nesse primeiro momento da aula, de chamar a atenção dos senhores para um bloco que envolve os artigos 212 a 217 do Código de Processo Civil. Os artigos 212 a 216, eles trazem disposição sobre o tempo em que os atos processuais podem ser praticados. Já o artigo 217 traz em seu bojo o lugar em que tradicionalmente ocorrem, em que são praticados os atos processuais. Bom, com relação ao tempo, atos processuais no tempo. Os atos processuais, eles são praticados em dias úteis. Os atos processuais são praticados em dias úteis. Dentro dos dias úteis, os atos processuais devem ser praticados entre as 6 da manhã e às 20 horas. Então, os atos processuais no tempo, a organização temporal dos atos processuais, eles devem ser praticados em dias úteis e deverão ser praticados compreendidos entre as 6 horas da manhã até as 20 horas. Esse lapso temporal das 6 às 20 horas, ele sofre uma mitigação quando se trata da prática de atos processuais não materiais, aqueles que não dependem de uma presencialidade. Não estou falando aqui de audiência, estou falando de protocolo simples, de petições, enfim, do cumprimento de prazos processuais. Quando estivermos falando de processo eletrônico, de atos processuais praticados no ambiente de processo eletrônico, os atos processuais poderão ser praticados até a 24ª hora do último dia de prazo. Recapitulando, atos processuais são praticados em dias úteis. Dentro da sistemática da prática de atos em dias úteis, nós devemos compreender a prática de atos processuais entre as 6 horas da manhã e as 20 horas. Chamo a atenção de todos para a prática de atos processuais eletrônicos. Atos processuais eletrônicos são aqueles nos quais exista a prática de atos não presenciais dentro do processo eletrônico. E esses atos processuais não têm uma limitação horária às 20 horas. Eles podem ser praticados em qualquer horário, desde que até a 24ª hora do último dia de prazo. Hugo, sábado é dia útil? Não, respondo aos senhores. Sábado não é dia útil. O sábado, sob a ótica do Código de Processo
civil não é um dia útil. O sábado, sob a ótica do Código de Processo Civil, é equiparado a feriado. Gostaria de chamar a atenção dos senhores para o artigo 214 do Código de Processo Civil. Eu estou com o meu Código de Processo Civil aqui. Espero que os senhores estejam com seus respectivos códigos acompanhando a aula. O artigo 214 diz que durante as férias forenses e nos feriados não se praticarão atos processuais, excetuando-se os previstos no artigo 212, parágrafo 2º, e os relativos à tutela de urgência. Me parece óbvio que o Código estabeleça uma exceção para a prática de atos processuais fora do tempo estipulado para que essa prática ocorra, sempre respeitando um critério de emergencialidade. Então, quando você fala de tutela de urgência, não tem feriado, não tem férias forenses, não tem fórum fechado. O judiciário precisa retornar ao jurisdicionado, em se tratando de tutela de urgência, dentro de um tempo razoável para evitar o perecimento do direito. Então, não há muita lógica aguardar para a prática de um ato processual o dia útil, ou não permitir que o Estado juiz se pronuncie, que o juiz pratique ato processual em dia não útil, em se tratando de tutela de urgência. Então, tutela de urgência fica muito evidente. E a outra hipótese, eu gostaria de fazer a leitura do artigo 212, parágrafo 2º. O artigo 212 é o artigo que dispõe que os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. O parágrafo 2º diz o seguinte: independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do estabelecido no artigo. Vejam que, em se tratando de dias úteis, em se tratando de citação, intimação e penhoras, visando respaldar atos eivados de emergencialidade, não há por que restringir o Estado juiz à prática de atos processuais em dias úteis. Caminhando, chamo a atenção dos senhores para o artigo 215. O artigo 215 traz exceções expressas, viabilizando a prática de atos processuais durante as férias forenses. Então, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação dos direitos,
quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, mais uma vez o critério de urgência, de emergencialidade. Nas ações de alimentos. Ou nos processos em que tenhamos que nomear ou remover um tutor ou um curador. E em outros processos em que a lei entender que devem tramitar independentemente de férias forenses ou de períodos em que o legislador entendeu que os atos processuais não devessem ser praticados, o artigo 215 traz exceções. O artigo 215 dispõe que, em determinadas situações específicas, sempre lastreadas no critério de urgência e de emergencialidade, os atos processuais, sejam eles praticados pelo magistrado ou pelas partes, não necessariamente precisam ser praticados em dias úteis. Avançando um pouco, eu gostaria de abordar com os senhores o lugar em que o ato processual ele é praticado. No ambiente de processo eletrônico, o ato processual ele é virtual, né? Mas tradicionalmente e didaticamente, afirma-se que o local de prática dos atos processuais é a sede do juízo. Então, a sede do juízo é o local em que ordinariamente se praticam os atos processuais. Quando eu digo ordinariamente, é porque existe a possibilidade de da prática de atos processuais fora da sede do juízo. Na aula passada nós vimos aqui os atos de cooperação entre juízes, carta precatória, carta de ordem. Os atos processuais eles acabam não sendo praticados na sede do juízo. Um outro exemplo seria a questão da inspeção judicial, já abordei com os senhores, quando o juiz resolve sair da sede do juízo e ir pessoalmente avaliar uma situação fática que é detalhada no processo. Então, com relação ao lugar dos atos processuais, ordinariamente eles são praticados na sede do juízo e dada a forma como ele é praticado, pode-se conceber a prática de atos fora da sede do juízo, desde que justificados pela forma como eles são efetivamente praticados. Sugiro a leitura do artigo 217 aos senhores. O artigo 217 é o artigo que trata, no Código de Processo Civil, da prática de atos processuais no espaço, o lugar em que os atos processuais são praticados. Dando sequência, nós já vimos o tempo em que os atos processuais devem ser praticados, nós já vimos o lugar em que os atos processuais devem ser praticados, e agora nós veremos a forma. Os atos processuais eles devem ser praticados através, por intermédio da forma estabelecida pela lei. A forma de prática do ato processual, ela é uma salvaguarda, ela é uma garantia para impedir que os magistrados, de maneira arbitrária,
não apreciem determinados requerimentos, então, se o requerimento ele seguiu a uma forma pré-estabelecida, o magistrado precisa. Sim, ele é compelido a retornar ao requerimento que lhe foi formulado. E da mesma forma, serve como uma proteção para o jurisdicionado que compõe o polo passivo, para que ele tenha uma certa previsibilidade da forma, do formato, como serão veiculados pedidos que lhe serão opostos. Então, com relação à forma, é óbvio que eu gostaria de já antecipar aos senhores que o Código de Processo Civil ele tem um princípio que se chama princípio da instrumentalidade das formas. As formas não são um fim em si mesmo. Então, se o ato processual ele atinge a sua finalidade, não obstante a forma não tenha sido observada, esse ato é tido como válido. Então, a forma é um instrumento de veiculação da prática do ato processual e esse instrumento ele serve como garantia ao jurisdicionado de que o Estado juiz terá condições de retornar às pretensões que foram deduzidas a ele. Então imaginemos aqui a forma documental dos atos processuais ordinariamente é a forma como os atos processuais são praticados. Os atos processuais ordinariamente são praticados de maneira escrita, né? E em idioma pátrio, língua portuguesa. Imaginemos aqui uma petição inicial que é proposta em idioma inglês, como a gente vê em algumas arbitragens, por exemplo. É um ônus absolutamente descabido exigir que o Estado juiz efetue uma tradução de uma petição inicial redigida em inglês, ou que impõe ao réu o ônus de se defender processualmente de uma petição num idioma que não é o idioma oficial, numa língua que não é a nossa. Com relação à forma, então, a forma ela existe e ela é estabelecida dentro do Código de Processo Civil para trazer garantia à efetividade da tutela jurisdicional. Só que a forma não é um fim em si mesmo. Se, eventualmente, em alguma situação, o ato processual ele atinge a sua finalidade, muito embora sem causar nenhum tipo de prejuízo ao jurisdicionado ou ao Estado juiz, e a forma não tenha sido exaustivamente seguida, o ato é tido como praticado, o ato é tido como válido. Daí o princípio da instrumentalidade das formas. Então as formas não podem ser óbices, insuperáveis à prática do ato processual. As formas servem como uma calibragem para que o ato processual seja adequadamente praticado. Então, sugiro que os senhores, ainda sobre essa temática da forma dos atos processuais, leiam o artigo 188 do Código de Processo Civil. O artigo 188 dispõe que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Prazo nos atos processuais.
Quando falamos em prazo nos atos processuais, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para 2 artigos. O artigo 219. O artigo 219 dispõe que os prazos processuais apenas são contados em dias úteis. Então, se eu tenho um determinado prazo para a prática de um ato processual, eu considerarei, para efeito de fluência desse prazo, apenas os dias úteis. Eu não conto mais o domingo, eu não conto mais o sábado, eu não conto mais os feriados, eu não conto mais os dias em que não tenha havido expediente forense. O parágrafo único do artigo 219 estabelece que essa contagem em dias úteis ela se aplica apenas aos prazos processuais. O que o parágrafo único do 219 está querendo dizer? Imaginemos uma seguinte situação. O magistrado defere uma tutela provisória, determinando o restabelecimento de um determinado serviço essencial no prazo de 48 horas, ou no prazo de 2 dias, ou de 5 dias. A contagem para que haja o cumprimento material dessa decisão não está adstrita aos dias úteis. Ela é uma contagem corrida. Difere aí o prazo de natureza processual para reverter esta decisão. O prazo para a reversão desta decisão, seja através da apresentação de uma defesa ou de um recurso, aí sim é contado em dias úteis. Agora, o prazo para cumprimento, o prazo de natureza material para cumprimento de uma determinada decisão judicial, esse prazo não se sujeita à contagem em dias úteis. Gostaria de destacar aos senhores o artigo 224 do Código de Processo Civil. O artigo 224 do Código de Processo Civil estabelece a técnica de contagem de prazos processuais. O artigo 224 do Código de Processo Civil estabelece que os prazos processuais são contados sempre excluindo o dia do começo e incluindo a data final. Então, se eu tenho um prazo para interposição de um determinado recurso, eu fui intimado de uma sentença no dia 5. O dia 5, nesse exemplo, é um dia útil. Eu não começo a contar o meu prazo de 15 dias para a interposição do recurso de apelação no dia 5. Eu começo no dia 6, conto 15 dias, excluindo os dias não úteis, dentro desse intervalo de 15 dias, e incluindo o 15º dia. Esta é a técnica de contagem de prazos processuais estabelecida pelo Código de Processo Civil. Para que nós encerremos a nossa 12ª sessão, eu sou obrigado a tratar com os senhores de 2 pontos. O primeiro ponto é atinente à questão da paralisação dos prazos. Quando
Quando eu falo em paralisação dos prazos, necessariamente eu tenho que criar aos senhores uma distinção entre interrupção e suspensão do prazo. Quando eu estou diante de uma causa interruptiva do prazo, eu tenho o meu prazo para a prática do ato processual devolvido na integralidade. Então, quando nós estudarmos recursos, nós vamos ver que um recurso previsto em Código de Processo Civil tem efeito interruptivo. Estou falando dos embargos de declaração. Então, se eu interponho os embargos de declaração no segundo dia de prazo da interposição de um outro recurso qualquer, quando do julgamento dos embargos de declaração, eu terei o meu prazo para interposição do recurso cabível restabelecido na integralidade. Em oposição à interrupção do prazo, eu tenho a suspensão do prazo. Quando eu tenho uma causa de suspensão do prazo, quando essa causa de suspensão ela cessa, o meu prazo para a prática de ato processual, ele é retomado do momento em que houve a suspensão. Eu não tenho o prazo restabelecido na integralidade. É importante que vocês tenham esses conceitos bem estabelecidos, justamente quando nós formos falar no próximo semestre de prazos para apresentação de resposta e quando nós formos abordar em direito processual civil, acho que 2 ou 3, a teoria geral dos recursos e os recursos em espécie. Ponto final que eu gostaria de debater com os senhores é com relação à obrigatoriedade do cumprimento dos prazos. Existem prazos que possuem natureza peremptória. Se os prazos não são cumpridos, quase derrubei aqui a câmera. Se os prazos não são cumpridos no prazo, se os atos processuais não são praticados no prazo estabelecido, ocorre um fenômeno chamado de preclusão e os atos processuais não podem mais ser praticados. Um determinado ato não pode mais ser praticado. Em oposição aos atos peremptórios, natureza peremptória, eu tenho os atos dilatórios, que são aqueles atos que, se eu não praticar num dado momento processual, não tem problema. Eu posso praticar mais à frente. Então, com relação à obrigatoriedade do cumprimento dos prazos, eu tenho uma classificação entre atos processuais peremptórios e eu tenho um outro tipo de atos processuais que não são peremptórios, eles são dilatórios. Eles comportam a prática desse ato no momento posterior ou no momento diverso ao que se esperava que ele fosse praticado. E aí os senhores devem estar se perguntando, professor, esse tipo de imposição, de ato processual peremptório, só acontece para advogado, né? Não necessariamente, senhores. E aí eu gostaria de fazer duas remissões. Uma ao artigo 226 do Código de Processo Civil. O artigo 226 estabelece prazo para os juízes. Os juízes possuem prazo, né? É que não há nenhum tipo de sanção para
a não prática pelos juízes nos prazos elencados no artigo 226. Agora, esses prazos acabam servindo como norte de eficiência para os magistrados e acabam também servindo como elemento para que os jurisdicionados cobrem uma maior celeridade na prestação jurisdicional. Eu não chegaria à leviandade de dizer que atos processuais não praticados no prazo pelos magistrados deixam de poder ser praticados, até porque a tutela jurisdicional depende da prática desses atos. Mas os prazos estabelecidos no 226 do Código de Processo Civil são norte, sim. Não interpretem o 226 como letra morta. Então, o 226 diz o seguinte: o juiz proferirá despachos no prazo de 5 dias, decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e sentenças num prazo de 30 dias. Outra remissão importante. Artigo 233 do Código de Processo Civil. O artigo 233 do Código de Processo Civil, ele estabelece penalidades aos serventuários que excedem, sem legítimo motivo, os prazos esperados pelos jurisdicionados no processamento dos processos. O artigo 233 estabelece o seguinte: incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Então, o serventuário, ele precisa ser diligente naquela história de não houve o processamento de uma determinada petição, ou o serventuário de justiça não remete os autos à conclusão no prazo previsto por lei, o prazo tido como um prazo de eficiência para a abertura dessa conclusão. O serventuário de justiça pode, inclusive, ser penalizado. Ele pode ser penalizado e pode responder civilmente pela não entrega dos atos processuais inerentes a ele dentro de um parâmetro de eficácia que é imposto à administração pública. Bom, espero que tenham gostado da 12ª sessão. Lembro aos senhores que o nosso trabalho escrito deve ser entregue até o dia 20 de maio, através do meu e-mail, que é filarde@siqueiracastro. Fiquem bem, senhores.